O pessoal está despejando manchetes ali sobre o que chamam de PEC do estouro e dizendo a bolsa caiu, o dólar subiu e alguns lembram o alarmista, né? Outros lembram a personagem inesquecível, o Baldo paranoico, né? do Genial em Fio. E o tom é de fato um pouco alarmista, um pouco paranoico, mas sempre que houver notícias sobre o mercado de dinheiro, mercado monetário, mercado cambial, mercado de ações, é bom dar uma olhada no que está acontecendo em outros mercados. O que aconteceu, por exemplo, está acontecendo em Nova York, lá mais cedo que aqui. Nós estamos à frente, né, no fuso horário. Pois bem, em Nova York, caindo também tanto a bolsa convencional, né, lá em Wall Street, o principal índice, que são o índice das 500 maiores empresas com ações em bolsa, né, o Standard & Poor's, e a Nasdaq, que é a bolsa de empresas de tecnologia. Todas caindo. Então há um movimento que nem sempre é coincidente. Nem sempre é coincidente, mas muitas vezes aquilo que de manhã você fica sabendo que aconteceu em Tóquio, em Xangai, em Hong Kong, depois você terá movimentos muito parecidos na mesma direção em São Paulo, em Buenos Aires, em Nova York. E antes, um pouco antes, em Milão, em Londres. Às vezes não, às vezes há motivos locais tão importantes naquele momento, prevalecem e você tem uma bolsa destoando. Ou seja, determinado mercado que, em razão de motivos locais, de uma situação específica local, teve uma valorização extraordinária de 3, 4 grandes empresas, e aí o rumo é o oposto daquele que foi tomado por outras bolsas que têm impacto internacional. Então é bom dar uma olhada antes de sair gritando, berrando sobre a tal PEC do estouro. O Lula, e isso também está nas manchetes como explicação para esse movimento das bolsas, né? O Lula, ele voltou a criticar o teto de gastos e disse: não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, não é ficar pensando em responsabilidade fiscal, a frase é só em responsabilidade fiscal, e afirmou que quando se fala em teto de gastos, se tira dinheiro da saúde, da educação e da cultura. O texto que está na Constituição, a emenda que foi colocada no texto constitucional para o teto de gastos, para garantir a existência do teto de gastos, como exigência constitucional, por isso é difícil mudar, né? Que está na Constituição, só pode mudar com outra emenda, portanto é preciso haver uma proposta de emenda à Constituição. O texto do teto de gastos é um texto burro, ruim, fraco, incoerente, injusto e mais, constrói uma bomba relógio que inevitavelmente, se não alterado significativamente, vai paralisar a administração federal. Vai, não é que pode paralisar, vai. É só questão de tempo, é só questão de os ponteiros andarem nessa bomba relógio. O texto é miserável de tão ruim.
e injusto. E a gente já vai mostrar por quê. Falando a respeito da tal PEC de transição, que é o que estão chamando ali no noticiário de PEC do estouro, não é? Mas o Lula disse, quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, da educação, da cultura. Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, ele estava falando ali para um público específico, mas é claro, ele disse se eu falar isso, mas ele estava falando. Vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar. Paciência. O dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta de especuladores que vivem especulando todo santo dia. É por conta dos especuladores que ficam especulando todo santo dia, afirmou o Lula. Não é sempre assim, não é necessariamente assim. Você tem acontecimentos econômicos reais que provocam, claro, situações em que a bolsa desaba e algumas moedas sobem em relação à moeda local deste ou daquele país. Não é? E neste país isso acontece como acontece em qualquer lugar. Acontece na Itália, acontece no Japão. Então é óbvio que se os Estados Unidos entram em recessão, as ações das empresas japonesas, que são majoritariamente exportadoras, desabam. Não é especulação, é o resultado de um acontecimento econômico. Se o preço do petróleo desaba, as ações da Petrobras sofrem com isso. Se há um clima de confronto, de conflito, ou seja, que coloque em risco o fornecimento de petróleo, por exemplo, um confronto Arábia Saudita e Irã, é claro que isso vai meter o preço do petróleo lá em cima. E as ações das empresas de petróleo subirão, porque o produto que elas negociam ficará mais caro, porque haverá menos produto, haverá menos oferta. Então o preço subirá. Então não é que bolsas caem, moedas sobem. Subiu os juros, subiu a taxa de juros nos Estados Unidos. Aí chega a notícia, subiram os juros nos Estados Unidos. O que acontece? Movimento em direção ao dólar. Essa procura, claro, provoca elevação do valor do dólar em relação ao real. Isso não é especulação, isso é a consequência, a reação a um acontecimento econômico, a consequência de um acontecimento econômico real, não é especulação. Mas há, claro, sempre há especulações. Há aqueles que, ou por terem informações privilegiadas, eles sabem que certos movimentos ocorrerão, e às vezes até de maneira ilícita, porque são informações governamentais, eles sabem de algo que inevitavelmente vai provocar a desvalorização do real. Não é? Então eles agem nessa direção, antecipando-se à ação do mercado. E aqueles que têm tanto dinheiro, que eles conseguem provocar situações. Eles não são meros participantes do mercado. Eles não se limitam à reação. Eles são capazes de uma ação que vai provocar reação do mercado. Eles são capazes de produzir, por exemplo, uma demanda extraordinária, repentina, brusca, por reais. Porque eles têm dólares em tal volume, em tal quantidade, que eles podem provocar uma demanda gigantesca, repentina por reais. E o inverso, eles têm tantos reais que eles podem provocar uma procura repentina por dólares ou por euros. Então, eles já sabem qual vai ser a reação do mercado e já se anteciparam. Isso é especulação. Isso também acontece.
Mas o importante não é isso. Não é o que o Lula falou, que as bolsas caem, o dólar sobe por causa dos especuladores. Às vezes sim, às vezes não. O importante é quando ele diz: você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro. É verdade. Não tira um centavo. O teto, o limite, a restrição se dá à custa, essa restrição, dos gastos ou investimentos sociais. Você, repetindo a frase, não tira um centavo do sistema financeiro. Por quê? Porque o que o governo paga, e aqui o governo, na verdade o Estado brasileiro, os cofres públicos, incluindo estados, municípios, a União, obviamente, isso não é afetado pelo teto de gastos. Não é uma maravilha? Você adia pagamento de precatório para viúva. Você restringe barbaramente. E não é uma palavra qualquer, é essa a palavra, barbaramente. É uma ação bárbara contra pensionistas, contra aposentados, aumentando as restrições. No caso de pensionista, então, o arroxo é impressionante e fizeram isso com assovios. Dançando na chuva, fizeram isso. Sem preocupação, alegres como um Gene Kelly. E aí? Porque se afetasse, acreditem, não estariam gritando: salvem o teto de gastos. Precisamos do teto de gastos. Ele é o oxigênio, não é. Recentíssimo. O Brasil já teve momentos de desequilíbrio terrível, desequilíbrio fiscal, e de equilíbrio razoável antes do teto. E o teto, infelizmente, ele foi concebido de maneira incompetente, porque a intenção era salvaguardar, sempre, salvaguardar, invariavelmente, salvaguardar com todas as forças a garantia de que os credores receberão. E eles devem receber, por favor. É claro que sim. Mas nisso ninguém toca. O teto ignora. A regra de ouro passa ao largo. Vai sobrar o quê? A paralisação. Vai sobrar o quê? O decréscimo de recursos para o cumprimento das funções que explicam, que justificam a existência do Estado. Na segurança pública, função primordial, na saúde, na educação, no transporte. Quando a gente fala em transporte, isso é, na verdade, um mundo de investimentos necessários, né, em infraestrutura, em diversos tipos de transporte de pessoas e de mercadorias, ciência e tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, programas sociais. Isso vai minguando, isso vai acabando.
você vai ficando cada vez mais com menos recursos. O índice é estúpido. A inflação passada. E aí aparece aquele que a crônica de economia sempre chama de gênio, que é o ministro da Economia, seja quem for. Né? O gênio falará. E ele diz: o dono da padaria com o lápis sobre a orelha, a dona de casa, o dono de casa, o comerciante ali do boteco da esquina, todos eles sempre têm de levar em consideração que não podem gastar mais do que ganham. E aí eles fazem o sofisma, a analogia estranha. Logo, o Estado não pode gastar mais, o governo não pode gastar mais do que a mera correção da inflação passada. Essa analogia é falsa, porque aquele princípio saudável do comerciante, da dona de casa, do merceeiro, esse conceito não tem como indexador a inflação passada. Ele está ligado diretamente à receita. Não a inflação passada, isso não quer dizer nada. E nem a projeção de inflação futura. A projeção de inflação para um período qualquer. 12 meses, 6 meses, 18 meses. Isso não faz sentido. E também não faz sentido o que nós encontramos no texto do teto de gastos. Eu queria saber se todos os defensores, e nas redações há vários, né, do teto de gastos, defensores apaixonados do teto de gastos, se eles sabem o que está lá. Eu espero que sim, porque se defendem com tal vigor, com tal paixão, devem saber o que defendem. Então vamos lá. Vamos entender o que se passa. Imagine o seguinte: um grupo de países coloca alguns bilhões para investimento em defesa do meio ambiente. Defesa de florestas, de águas, defesa de matas. E aí? O que faz o teto de gastos em relação a esse dinheiro? Ele limita. E muitas vezes, esse dinheiro é um presente. Claro que, de certa maneira, é uma satisfação aos eleitores locais naquele país. Óbvio, isso rende voto. Olha o que nós fazemos lá na longínqua floresta amazônica, lá no exótico Brasil. Claro, os caras usam isso politicamente. Há também o interesse direto, porque se acreditam que há problemas climáticos sérios, eles devem participar da solução. Por uma razão ou por outra, decidem, e também, claro, muitas vezes, se os governos dos países que recebem dinheiro, se esses governos deixam, esse dinheiro se transforma em interferência política. E não pode. Não pode. Há impedimento até constitucional. Não pode. Mas, se é de boa fé, esse dinheiro chega, e aí o que é feito? Não podemos usá-lo, porque isso significará ultrapassar o teto de gastos. Isso é razoável? Digamos que uma empresa faz um convênio com institutos de pesquisa federais ou com universidades federais. Convênios relacionados à pesquisa, à descoberta
disso ou daquilo, algo que terá impacto para aquela empresa na área em que ela atua. Pode ser uma empresa, uma grande empresa agrícola, uma grande empresa da área de tecnologia. Ela faz uma parceria com a universidade para que, no ambiente universitário, de pesquisa, de leitura, de conhecimento, de curiosidade, aqueles cérebros produzam coisas que serão importantes para aquele setor econômico. E aí? Qual é a resposta do teto de gastos a essa parceria, que obviamente faz com que a universidade entre com os pesquisadores, com seu ambiente de estudo, de pesquisa, de descoberta, e a empresa entre com dinheiro. O que diz o teto de gastos? Não pode. Se ultrapassar o teto, não pode. Isso faz com que pesquisas parem, as empresas se desestimulem, se desinteressem. Isso pode acontecer? Não, isso está acontecendo. Tanto no caso dos investimentos relacionados à pesquisa, quanto no caso das doações para programas ambientais. O teto de gastos limita até isso. Isso é racional? Isso é razoável? Isso é justo? Não é. O texto é ruim. E ele vai paralisar administrações públicas, ele vai reduzir de maneira trágica os investimentos, inclusive sociais, mas ele não toca no dinheiro dos credores. Não toca. Claro, do credor que recebeu lá um papel relativo a um precatório, esse toca. Isso aí eles vão adiando, vão empurrando, entra na fila, é jogado depois mais pro fundo da fila, não pagam. A viúva, a dona de casa, o vovô, que está lá há 30 anos esperando receber, da prefeitura, do estado, da União. Isso aí é tratado com desdém criminoso. Mas os grandes credores, bancos, detentores, não de papeizinhos, diria Paulo Guedes, mas de caminhões de títulos, nesses o teto não toca. Não, aí não. Aí não há limite. Aí não pode. Pois bem, isso tem sido abordado nessa conversa da equipe de transição, não só com o pessoal do governo atual, mas também com o Congresso Nacional. O Pacheco foi para o Egito. O que foi fazer? Boa pergunta. Foi passear, né? Devia estar aqui cuidando dessas coisas. O senhor Rodrigo Pacheco. Já não é suficiente o que ele não faz, né? O que ele põe na gaveta. E numa hora importante, o sujeito vai para o Egito. O senhor Rodrigo Pacheco. Arthur Lira não foi à presidência do Senado onde ocorreu a entrega do texto. Ele recebeu o Geraldo Alckmin depois no seu gabinete, na presidência da Câmara. E agora? É preciso colher assinaturas para que a PEC comece formalmente sua tramitação. E deve começar a ser analisada pelo Senado, a um rito mais simples no Senado. Na Câmara, o que se espera é a utilização de um texto da Tabata Amaral, apensado a PEC 24, o texto seria. A relatora é a Tabata Amaral. E o Alexandre Silveira
antes que tudo ainda pode ser negociado. Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas. Por quê? Segundo ele, não é um texto pronto, é uma minuta. O texto deve ser construído no parlamento. E tem de ser, meu amigo, senão não passa. É PEC. Você não vai passar PEC no Congresso se não discutir, se não ouvir, se não colocar 2 ou 3 jabutis, não passa. Só que o tempo urge, porque isso tem de ser aprovado para valer no ano que vem. Para se pensar em salário mínimo de R$ 1.320, como defende o Lula, com um custo adicional de 6.800 bilhões, para garantir investimento e principalmente para garantir o pagamento de programas assistenciais no ano que vem, isso tem de andar depressa. Mas você não pode chegar no Congresso e falar, aprova aí. Tem de negociar. Então os caras têm de trabalhar muito. E esse é o papel do Alckmin agora. Mais do que as reuniões com o pessoal do governo, pegar papel, estudar papel, é trabalhar para que essa PEC seja aprovada. E aí vem, da mesma maneira que fizeram um escândalo tremendo com a PEC original, que aprovou R$ 600, agora a PEC do estouro. Estou vendo ali agora a Helena Landau chamando de PEC do precipício. Tá bom. O que vem no lugar? Então não precisa dos R$ 600, não? Podemos deixar por 400, como está no orçamento? É isso? Deixa o teto lá. Vamos incluir dinheiro particular que entre universidades públicas para pesquisas no teto de gastos? Porque o governo ganhou aquele dinheiro, arrecadou. Ele não pode usar mais porque a inflação passada foi de tanto. O dinheiro que chega da Alemanha, da Noruega, sem custo, hein? Sem custo. E aí, não, teto de gastos vai ser estourado dessa maneira. É isso aí? E aí vocês ficarão felizes? Almoçarão bem amanhã? Isso é importante. Que vocês almocem muito bem amanhã. Aproveitem. Claro, sempre depois de um café da manhã formidável, um lanche da tarde para que a fome não apareça. E claro, dependendo do gosto de cada um, um jantar mais ou menos pesado. Mas alimentem-se bem, contentes. É isso. E aí poderão chegar às janelas dos escritórios, dos gabinetes e poderão gritar: o teto foi salvo. Não é aí. Não é aí que vocês devem colocar os olhos. Coloquem nas ruas. Coloquem na miséria que esse país rico produz. País rico produz miséria a toneladas. Então, não há saída. E o Congresso sabe disso. Eu acho que vai aprovar. Mesmo com o choro de quem vai almoçar muito bem amanhã. Ronald.